falando alguma coisa sobre esta passagem. Louvado seja Deus. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava o quê? O altar estava quebrado. Próximo. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: o que eles disseram? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos e amigos que nos acompanham nesta noite, a igreja aqui presente no nosso templo, o altar é que faz toda a diferença na nossa caminhada espiritual. O altar sempre foi um elemento de muita importância na Bíblia Sagrada. E a gente sempre, meditando na palavra de Deus, encontra essa situação de altar no texto. Então, um altar preparado, um altar arrumado, um altar estruturado, ele faz a diferença. Depois que o povo de Deus passou por toda uma perseguição muito grande, nós encontramos aí o profeta Elias reunindo o povo e participando aí de um verdadeiro desafio, e reúne o povo e ele faz a seguinte proposta: preparem um altar ao vosso Deus e coloquem sobre ele um bezerro como oferta em holocausto. E eu oferecerei outro bezerro ao meu Deus em holocausto, mas há de ser que o Deus que responder com fogo e queimar a oferta, a vítima sobre o altar, será o verdadeiro Deus. E todo o povo deverá adorá-lo, e o povo achou essa proposta boa. O altar, meus irmãos, ele não deveria ser erguido de qualquer maneira. Vemos que Deus deu a Moisés instruções bem específicas de como ele queria que o altar fosse erigido.
como ele queria que os seus altares fossem edificados no processo da adoração do povo de Deus. Então o povo de Israel se preocupava com a construção do altar e eles zelavam por isso. Eles tinham zelo por isso, para que esse altar fosse construído de acordo com aquilo que Deus tinha proposto, determinado, pois sabiam que o altar, se não fosse edificado da forma como Deus queria, como Deus estava determinando, o sacrifício colocado sobre aquele altar seria em vão. E na Bíblia Sagrada nós encontramos exemplos de servos de Deus que tiveram uma vida de vitória, edificando e reconstruindo altares. Nós podemos trazer aqui nesta noite o exemplo de Noé. Noé tinha um altar. Está lá em Gênesis, no capítulo 8 e verso 20. O que diz? Vamos ler? E edificou Noé. Leiam comigo, por favor. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então Noé tinha um altar. A resposta que Noé precisava de Deus veio logo quando ele colocou a oferta, aquele animal limpo, diante do altar. E essa limpeza relacionada à oferta, ela está relacionada também à nossa limpeza diante de Deus. Aí você pergunta, mas pastor Eliseu, como que é isso? A nossa limpeza. Eu tenho que tomar um banho. É por aí a questão de higiene. É claro que é importante. Mas não é esse o foco. O foco aqui é o interior. É o nosso interior. É a nossa motivação, é a nossa sinceridade diante de Deus. Nós devemos oferecer o nosso louvor, a nossa adoração a Deus com sinceridade. Você pode repetir isso? Sinceridade. Noé ofereceu o melhor, e nós também vamos oferecer o melhor. Vamos oferecer a Deus o nosso altar e colocar diante dele a nossa sinceridade. A nossa sinceridade. Quantos nesta noite querem colocar diante do Senhor a sua sinceridade? Serem sinceros. Quando nós chegarmos diante do altar de Deus, nós sermos sinceros. Usarmos de sinceridade. Sinceridade é ser sem cera. Sem cera. Não é? Quando você vai em um museu, você vê muitos bonecos lá ou pessoas de cera. Mas diante de Deus, toda cera se derrete. Diante da glória do Senhor, toda cera se derrete. Diante do esplendor da glória do Senhor, Isaías se derreteu na presença do Senhor no templo. A glória do Senhor encheu toda a casa e a cera se derreteu do profeta Isaías. Ele disse: ai de mim,
que vou perecendo, porque eu sou um pecador, um homem de impuros lábios. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a nossa sinceridade. Então Noé tinha um altar. Quem mais tinha altar na Bíblia Sagrada? Abraão. Abraão tinha um altar. Gênesis 22, verso 9. Vamos conferir. Noé tinha um altar. Abraão também tinha um altar. Olha, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E o que ele fez? Edificou Abraão ali o quê? E pôs em ordem o quê? A lenha. Louvado seja Deus. Diz aqui, esta palavra que Abraão colocou em ordem a lenha no altar para o Senhor responder. E isso também acontece com a nossa vida espiritual. As coisas de Deus não são desordenadas, bagunçadas. Não. Tem um ordenamento, tem uma direção, tem uma orientação. Nós encontramos isso sempre Deus orientando o seu povo. Quando Ele tira o povo do Egito, Ele dá normas de higiene para o povo, não é? Ele aplica normas de higiene. Ele ensina o povo, Ele orienta o povo. Deus organizado, meu. Glória a Deus, nosso Deus é o Deus organizado. O reino dos céus é um reino organizado, não é? Organizado. Então, Abraão colocou a lenha no altar para o Senhor responder. E nós também temos que colocar a nossa lenha em ordem. A nossa lenha em ordem. Colocar a lenha em ordem na nossa vida espiritual é a nossa vida devocional, a nossa vida de oração. A lenha é o combustível na vida do crente. E na vida nossa, a oração é esse combustível. Uma forma de consertar, manter a lenha sempre no fogo, ou seja, ter uma vida de oração e comunhão na presença do Senhor. Tem muita gente que quer caminhar na vida, quer vencer na vida espiritual, quer crescer espiritualmente, mas ele não se importa com a sua vida devocional. Ele não se importa com a sua vida de oração. Então organize a lenha. Eu vejo muitas pessoas com projetos na vida, com sonhos na vida, e quer porque quer. Deus eu quero, Deus me dá, Deus me abençoa. Mas e o altar? Pastor Ricardo Nascimento. Como é que está o altar? Não é? Quanto tempo você toma para falar com Deus? Você tem orado? Você tem buscado a presença do Senhor? Como está a vida de oração? Você tem derramado a sua alma na presença do Senhor em oração? Ou outras situações têm ocupado esse tempo, roubado esse tempo de comunhão, esse tempo em que você vai estar a sós com Deus e você vai abrir o seu coração? A oração é essa relação íntima que nós temos com Deus. Inclusive quando o casal ora junto, o marido e a mulher oram junto, isso é mais íntimo do que a própria intimidade sexual. Sabia disso? É mais íntimo, porque um e outro está ouvindo a oração do outro. Um cônjuge está ouvindo a oração do outro cônjuge. A esposa tem a oportunidade de conhecer o coração do seu marido. E o marido tem a oportunidade de conhecer o coração da sua esposa. Sem medo, sem rodeios. Estão ali ligados.
numa intimidade, abrindo o coração para Deus. Então ainda dá tempo, meu irmão e minha irmã, nesse ano de 2020, em meio a essa pandemia, você ajustar as lenhas e organizar as lenhas na sua vida e colocar o altar em ordem, na presença do Senhor, em ordem, na presença do Senhor, porque Ele vai te responder, Ele vai te abençoar, Ele vai te atender quando você colocar a lenha em ordem. E uma das coisas que acontece no nosso dia a dia é que o inimigo das nossas almas, ele quer nos encher de atividade, ele quer nos encher de outras situações, nós já ouvimos isso aqui nesse púlpito, não é? De distrações, para que você não organize a lenha, mas saia daqui nesta noite dizendo: olha, Senhor, eu saio aqui nesta noite com o propósito do meu coração de que nada vai me impedir de organizar as lenhas do meu altar. E amanhã, quando você for dormir, e amanhã durante o dia, você vai lembrar desta palavra: organize a lenha. Talvez você vai estar dirigindo, você vai estar no seu trabalho, você vai estar em algum momento da sua vida, e você vai ouvir, o Espírito Santo vai soprar essa voz do seu coração: psh, ei, e a lenha? Organiza a lenha. Abraão tinha o altar, e diz o texto que ele organizou a lenha para o altar do Senhor. Outra pessoa que tinha um altar, Gideão, ele também preparou o altar. Juízes capítulo 6, verso 18. Vamos conferir. Gideão, na Bíblia nós encontramos as pessoas trabalhando, edificando altares. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Ele foi aprovado, Gideão, na sua chamada por Deus. Deus escolheu Gideão. Preparou tudo de acordo com os propósitos e vontade dele. Quando nós também preparamos o nosso altar, Deus coloca em prática o seu projeto. Meu irmão, essa palavra é para mim e para você. Coloque em ordem o seu altar e Deus vai colocar em ordem, vai colocar à sua disposição o seu projeto na sua vida. Essa forma de nós estarmos colocando diante de Deus o nosso altar. Quando preparamos o nosso altar, Deus coloca em prática o seu projeto. Deus está observando a nossa vida. Deus está olhando para nós. E quando Ele vê que você está se mobilizando, que você está se movimentando diante do altar, na presença dEle, Ele também começa a dar passos em sua direção. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está começando a caminhar em sua direção, com o seu projeto, com a chave, com a porta aberta, com a resposta na mão, para te abençoar. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Ele livrou Israel dos midianitas. Então, quando nós colocamos o nosso altar, chegamos com sinceridade, organizamos a lenha, deixamos tudo na vontade de Deus, nós entregamos tudo para Deus. E quando nós entregamos tudo para Deus, isso quer dizer que nós estamos sendo o quê? Submissos. Isso quer dizer submissão. Submissão é quando eu me despojo de mim mesmo, é quando eu desço das escadarias da minha existência, do meu pedestal, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu eu, e eu entrego para Deus. Eu entrego para Deus. Não é que fica aquela briga
daquela brincadeira que você já brincou na infância, de corda, né? Deus não vai ficar lá do outro lado e você de cá puxando. Não. Entrega, deixa a corda para Deus. Deixa Ele tomar conta da sua vida. Deixa Ele ser Senhor da sua vida. Deixa Ele ser Senhor da sua casa. Deixa Ele ser Senhor do seu negócio. Deixa Ele ser Senhor do seu casamento. Deixa Ele ser Senhor dos seus sonhos. Deixa Ele ser Senhor da sua vontade. Entrega a chave para Deus e diga: Senhor, está aqui a minha casa com chave e tudo. O Senhor entra e sai e faz o que o Senhor quiser. A casa é tua. Gideão preparou o altar. Davi também tinha o altar. E ele sabia do peso que era estar com esse altar em ordem. Existem muitos altares que estão quebrados. Altares quebrados. É preciso reedificar esse altar. É preciso restaurar esse altar. O que significa, então, restaurar o altar, pastor Eliseu? Nós precisamos voltar o nosso coração. Porque o nosso coração é o altar, onde nós entregamos a Deus, primeiro, as nossas próprias vidas em obediência a Ele, ofertando adoração que agrade ao coração do Pai, rendendo os nossos sonhos, os nossos direitos perante o Senhor. Que coisa mais maravilhosa é quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando o nosso coração é derramado diante da presença do Senhor, quando nós nos derretemos na presença do nosso Criador. E adorar é prostrar, é entrega, é rendição. São estas as características do nosso coração, um coração prostrado. Existem várias características do coração. Você pode encontrar um coração endurecido, um coração duro. Você pode encontrar um coração vaidoso. Você pode encontrar um coração de pedra. É um coração duro. Esses dias eu orei na rádio e eu falei: Senhor, transforme a conjugalidade dessa pessoa. Às vezes a mulher sofre porque o marido tem um coração duro. E todo mundo pode falar, aconselhar, falar. A pessoa não endireita. Às vezes é um filho, coração duro. Mas o Senhor é aquele que transforma corações de pedra. E Ele disse: eu colocarei nesses corações um coração de carne, um coração mais aberto, um coração voltado, um coração que pode se derramar na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja muito preocupado ou preocupada com uma situação, enfim, e você quer, porque quer mudar uma pessoa pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua influência, e você quer com a sua oratória, e você fica falando. Comece a orar e diga: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, eu não tenho, Senhor, palavras para persuadir, para convencê-lo dessa situação, desse erro, desse caminho, dessa vida, mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor é aquele que fala ao coração, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e fala conosco. Senhor, fala no coração desta pessoa. Quando nós derretemos o nosso coração, coração prostrado, coração que se entrega, coração rendido ao Senhor. Restaurar o altar é colocar no seu lugar as prioridades da nossa vida. Restaurar o altar é quando nós colocamos no seu lugar, no seu devido lugar, as prioridades da nossa vida. Reconhecendo que Deus é o único
digno de ser adorado. Porque as nossas prioridades estão ocupando a vontade de Deus. Muitas vezes aquilo que nós temos como prioridade, como regra, como sonho, enfim, como projeto, como tanta coisa na nossa vida, não é aquilo que Deus quer para a gente. Então, organize a sua prioridade e coloque a Deus em primeiro lugar. O que a palavra de Deus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de... Organize a sua prioridade. Quando você organizar a sua prioridade, você vai colocar Deus em primeiro lugar. E você vai perceber que a sua caminhada será uma caminhada de vitória. Você não vai correr atrás da bênção, porque você está com as suas prioridades organizadas. Deus está na frente, Deus está em primeiro lugar. Então as bênçãos vão te acompanhar. Aquela promoção vai te acompanhar. Aquela oportunidade vai chegar, aquele presente vai chegar, aquele casamento vai chegar, aquele marido temente a Deus, fiel a Deus, que vai te honrar, que vai te amar, que vai te respeitar, Ele vai te dar. Aquela esposa que você sonha, mulher de Deus, ela vai chegar na sua vida. Aquela empresa que você deseja, ela vai chegar. Aquela bênção, aquela vitória, pastor Isaías, ela vai chegar, porque as suas prioridades estão organizadas. Deus está em primeiro lugar. As prioridades estão organizadas na sua vida. Nada está roubando a sua paz, nada está roubando o seu silêncio. Você sabe que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Você sabe que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria, o sol da justiça vai bater na sua janela, e a bênção vai chegar na sua vida, e a vitória vai ser sua, em nome do Senhor Jesus. Por isso, organize as suas prioridades. Olha, estou vendo o casal ali. Organizem. Estamos conversando esses dias, né? Organize. Deus é o único. Deus é o primeiro. Deus vai na frente, e a gente canta, né? Deus vai na frente, para, e no culto do domingo. Mas será que Deus está indo na frente mesmo? Porque às vezes a gente quer passar um pouco na frente, mas ninguém passa na frente dele. Ninguém passa, né? Ninguém passa. Deus vai na frente. E só quem pode abrir o mar para alguém passar é Deus, né? Então deixa Deus ir na frente, que vai ser bom demais. Havia outros cultos, outros deuses no coração daquela gente. Então, para esta reconstrução é preciso determinação. Repita comigo: determinação. Nossas vidas estão cheias de desafios, lutas, pressões, todos os dias. Mas será um coração de um adorador que nos dará a força e a visão necessária para uma vida que agrade a Deus. O altar, a gente fala em altar, parece que é uma coisa assim até interessante. Mas o altar é um lugar de morte. O altar é um lugar de morte. É ali no altar, meus irmãos, que a nossa vida ela é colocada como sacrifício para Deus. No altar nós morremos para as nossas próprias convicções. Nós morremos para as nossas próprias vontades, desejos, expectativas. No altar morremos para a nossa vida, a fim de podermos vivermos a vida do eterno, a vida de Deus, a vida do reino, a vida para com Deus. É no altar que tem o fim o velho homem.
O desejo do coração de Deus é que após a gente se converter, a gente abraçar a fé, que a gente possa verdadeiramente morrer. E quando o sacrifício queimava, sabia que aquele cheiro que se desprendia da oferta era que agradava a Deus. É isso que Deus espera. Que quando a nossa vida for oferecida a Ele, possamos liberar um cheiro suave, a fim de agradarmos a Deus. Então isso implica o quê? Em deixar queimar. Não tem um corinho aí que diz, deixa queimar? Né? Nos encontros aí, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar o quê? Papel? Deixa queimar o quê? Não, é a minha vontade. Deixa queimar o quê? Os meus desejos. Né? Deixa queimar as minhas convicções pessoais. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus e entendendo aquilo que o Espírito está falando aos nossos corações? O altar é lugar de morte, lugar que você se deixa levar, queimar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. E aí implica em uma decisão, né? Porque tem muita gente que não quer deixar queimar nada. Eu não abro mão disso. Se quiser, desse jeito, não é? E aí, o profeta Elias, ele faz uma pergunta interessante. Ele diz: até quando vocês estarão cocheando entre dois pensamentos? Dois pensamentos. Foi a pergunta do profeta Elias ao povo de Israel sobre as suas dúvidas sobre seguir ou não a Deus. Seguir ou não a Deus? Gente, nesses dias que nós estamos vivendo, são dias de decisão. Tem muita gente decidindo, pastora Neir, em servir a Deus. Gente que estava lá no mundo, gente que estava em dubiedade, em cima do muro, gente que fala assim: eu quero é Deus para a minha vida. Esse mundo vai de mal a pior. E esse confronto, não é? Essa situação de total fragilidade diante da situação, tem muita gente dizendo: não, eu quero é Deus para a minha vida. E estão voltando para a casa de Deus, decidindo ao Senhor: eu quero é ser crente, eu quero ter uma vida de compromisso. Deixar queimar é vida de compromisso. Deixar queimar é vida de obediência. Deixar queimar é para entregar tudo sem reserva. Não é 80%, 99%, igual nas promoções aí, há um desconto de 99,9 e tal. Não, é 100%. Deus quer 100% do seu coração. Deus quer 100% do meu coração. E Ele não divide o nosso coração com ninguém. Ele não divide o nosso coração com o pecado. Ele não divide o nosso coração com outros deuses. Ele quer o nosso coração por inteiro. Louvado seja Deus. Então, o profeta faz essa pergunta: vocês querem ou não? Até quando vocês estarão cocheando entre dois pensamentos? E ele faz um apelo para eles. Ele diz: agora, pois, temei ao Senhor. Temei. Temor a Deus. E nós encontramos no Salmo 128 que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Sabe o que está faltando na vida de muitas pessoas, de muitas famílias?
é o temor a Deus. Porque se o homem, se a mulher temem a Deus, a casa é diferente, o relacionamento é diferente, a vida comum é diferente, porque há temor a Deus. Há temor a Deus. E a Bíblia diz que o homem que teme a Deus, ele está programado para prosperar. A pessoa que teme a Deus, ela está projetada para prosperar na vida. Porque esta é uma onda, são dias difíceis, em que as pessoas não estão temendo a Deus, debocham da fé, escarnecem da palavra, escarnecem da igreja, escarnecem da fé evangélica. Nas redes sociais, na internet e por afora, os cristãos são perseguidos no mundo inteiro. Igrejas são queimadas. Crianças são decapitadas. Falta temor no coração das pessoas. Mas a Bíblia tem uma promessa: bem-aventurado o homem que teme a Deus. Esse homem que teme a Deus, ele será chamado para prosperar. Ele terá uma família abençoada, ele será próspero, ele será bem-sucedido. Quantos creem nessa palavra? E quantos aqui têm experimentado este favor, essa promessa na sua vida? Dá para dar um glória a Deus aí? Quantos? Eu tenho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos experimentado isso. Vale a pena. Não é temer, não é ter medo. Mas esse temor aqui é você honrar aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E até na eternidade, no céu, os serafins, os querubins se prostram diante dele. Lá no Apocalipse diz que os anciões descem as suas coroas e o adoram na beleza da sua santidade, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. E eles adoram lá no céu, na eternidade. E aqui em Campinas, na rua Senador Jaime, a igreja também adora ao Senhor. Bendiz o nome santo do Senhor. Estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldades, estamos passando por tensões, por perdas, por sentimentos, por choro, por lágrima, por luto, mas a adoração, ela queima no nosso coração, ela arde na nossa vida. Nós estamos adorando ao Senhor, porque nós sabemos que Ele vive, Ele reina, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Senhor por excelência. Pelo poder da sua voz tudo se fez, tudo criou, tudo se formou, e é Ele que está no controle de todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele toda a adoração. E o que Ele quer de nós é sinceridade, é uma vida de devoção, é uma vida de obediência à sua palavra. Que Deus sempre quis ver a decisão do povo, se o povo queria servir Ele ou não. Ele sempre, a vontade de Deus, o desejo de Deus, desde quando Ele tira o povo do Egito, era ver esse povo servindo a Ele com alegria, de coração, não é aquela coisa forçada, não é? Não, você faz com alegria, você é crente porque você é feliz e você tomou uma decisão. Você está aqui na igreja hoje porque um dia você tomou essa decisão, e você mesmo depois de um dia de trabalho, um dia de calor causticante como este, você vem para a sua casa. Muitos aqui não jantaram, talvez nem tomaram banho, mas pegou a sua Bíblia e veio para a casa de Deus. Chega aqui, dobra o joelho, adora ao Senhor Jesus, porque você é feliz e você sabe o quanto isso é importante na sua vida. Então Ele convida o povo para tomar uma decisão. Ele edifica o altar, e nós também temos que ter essa atenção com o nosso altar. Restaurar o altar significa restaurar a nossa comunhão com Deus, com a nossa igreja. Significa restaurar aquilo que um dia nós cremos, as nossas doutrinas, e vivemos na prática a nossa fé.
vivermos na prática a nossa fé. Porque adoração não é apenas você estar aqui com a mão levantada, adorando um corinho bonito, num grande coral. Adoração é lá você no seu trabalho, glorificando o nome do Senhor através do seu comportamento, através das suas palavras, através das suas atitudes. Está queimando lá no trabalho. Deixa queimar. Deixa queimar em casa, na relação com a esposa, com o marido, com os filhos. Deixa queimar na sua relação com os seus clientes. Deixa queimar na sua relação com o patrão, com os empregados. Deixa queimar nos seus compromissos. Deixa queimar no seu dia a dia, na sua existência. E quando a trombeta tocar, ou se você for antes, nós formos antes, que a nossa vida possa ser um testemunho, e alguém vai dizer: ele tinha uma vida de altar, esse homem tinha uma vida de altar, esta mulher tinha uma vida de altar, esta moça tinha uma vida de altar, esse adolescente tinha uma vida de altar, a vida dele brilhava, era um cheiro suave, um incenso na presença do Senhor, Deus se agradava, o altar dele sempre estava em ordem, a lenha estava sempre no lugar, as prioridades sempre estavam ajustadas, a vida dele era um altar. Falou bem alto, foi longe o cheiro, o incenso, o aroma daquele sacrifício, daquela vida. A Bíblia diz que ninguém aparecerá vazio perante o Senhor. Então, qual é essa oferta? Qual é esse sacrifício, para nós terminarmos? Fique de pé, por favor. Olhem bem. Eu citei alguns exemplos aqui. Abraão ofereceu seu único filho em holocausto. Davi ofereceu sacrifício de valor. O dono da terra lá não quis colocar preço naquilo que na lenha, no animal. Ele disse: Davi, o senhor é rei, né? Tudo aqui é teu, a minha terra, a minha propriedade. Davi falou: não, coloca preço nesse negócio, porque eu não oferecerei sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Coloca preço que eu quero pagar. Abraão oferece o seu único filho. Davi paga os elementos da oferta. A mulher pegadora leva um vaso de alabastro com unguento. A viúva pobre oferece tudo o que tinha. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se o que? A si mesmo. A sua carne, a sua vontade. Sacrifício próprio. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E Paulo adverte dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Coloque aí na telão para a gente terminar lendo isso aqui. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Aí. É isso mesmo? Romanos quanto? 12, 1. Vamos lá. Rogo-vos pela compaixão. A oferta aí, quem é o elemento da oferta? Que apresenteis o quê? O vosso. Esse não é a oferta? Essa não é a oferta? O nosso corpo, o vosso corpo, o nosso corpo, em sacrifício o quê?
santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Então a oferta é nós. Somos nós a nossa oferta. Né? Somos nós. É um sacrifício pessoal, individual. A fé, ela é individual. Eu, quando era pequeno, a minha avó, a irmã Anésia, lá em São Paulo, o primeiro ponto de oração do Ministério de Madureira, pastora Vera, foi na casa da minha avó, lá em Vila Bonilha, Pirituba, São Paulo, irmã Anésia, autorizado pelo Brás. A minha avó tinha, pastor Pedro, 4 calos, 2 calos grandões em cada joelho. No fim dos seus dias, teve Alzheimer, mas quando ela era atacada pelo esquecimento e ela olhava e não lembrava, ela dizia: o sangue de Jesus tem poder. Era uma morena, voz calma. Alguém chegava com um carro para ela orar, alguém perturbado, endemoniado, falava assim: não precisa nem descer, que eu já estou saindo daqui. Mulher de oração. E a gente na igreja ali e tal, falou: não, Jesus vinha, eu agarro na saia da minha avó, subo. Vai não. Você não vai por causa da fé da sua esposa, por causa da fé do seu pai, da sua mãe. Não, é você. O sacrifício, a oferta é você. A oferta sou eu, a oferta somos nós. E Paulo disse: rogo-vos que apresentais o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável. Quantos querem fazer isso? E nesta noite renovar esse propósito na sua vida, na sua caminhada espiritual. Quantos querem? De mãos levantadas. Pai querido, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos porque a tua palavra é fiel e verdadeira. E a tua palavra, meu Pai, é aquela que nos ajuda, que nos justifica, que nos santifica. A palavra de Deus, o sangue de Cristo, meu Deus, a glória do Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja nesta hora fortalecendo o nosso coração, a nossa espiritualidade, a nossa vida, Senhor, de comunhão íntima com o Senhor, e que possamos sempre estar atento, Senhor, ao nosso altar, às condições do nosso altar, e que possamos sempre, Senhor, estarmos atentos à organização da lenha, às nossas prioridades, enfim, para que o nosso viver diário seja, Senhor, queimado, incenso puro na tua presença, meu Pai, agradável a ti. Ó Deus, nós te oramos nesta hora, em nome de Jesus. Tomem os seus assentos, que Deus abençoe. Volto aqui ao pastor Edmilson. Pastor. Glória a Deus. Palavra